Então aqui já se trata da microscopia da colônia dos fungos, e bem aqui nós observamos uma hifa septada, também de parede irregular, de coloração marrom, projetando aqui um conidióforo, tá? Com longas fileiras de microconídeos elipsoides ou alongados. Esse tipo de esporulação aqui, ela ocorre em um gênero dos fungos demáceos, chamado de cladospórios. Nesse gênero, nós temos duas espécies que causam infecção em humanos e que são bem conhecidas dos micólogos ou microbiologistas da vida aí. Então, uma delas é o cladospório carrione e a outra, hoje conhecida como Chilompa batiana ou cladospório batiana, ou até em alguns livros descrita como Cladophyalophora batiana. Elas têm as mesmas características de macroscopia, têm as mesmas características da cultura, mas na microscopia da cultura elas seguem iguais, e a diferença delas nós só fazemos quando cultivamos esses fungos em temperaturas diferentes. Então, a temperatura até 42 graus ocorre o crescimento da Chilompa batiana ou Cladophyalophora batiana. E o Cladosporo carrione, mais conhecido e muito mais comum no ambiente, ele vai crescer à temperatura ambiente. Temos também, nessa imagem aqui do meio, onde está circulando a seta, tá? Nessa imagem, demonstra-se uma hifa, aqui na base da imagem, uma hifa, e essas artes que sobem aqui, ó, elas são denominadas também de conidióforo, e são conidióforos simples, com um aglomerado de microconídeos aqui na superfície. O fato desses microconídeos estarem aglomerados na superfície do conidióforo, desse fungo, nos permite diferenciar do outro que observamos aqui à direita. Então, esse do centro trata-se de um fungo demáceo também, bastante conhecido como causador de cromomicose ou cromoblastomicose, por ele apresentar essa massa densa de microconídeos na superfície, ele é chamado então de Fonseca compacta. Então, é um fungo do gênero Fonseca. E esse outro mais aqui ao lado, na minha direita, ele também apresenta hifas septadas, e se observarmos aqui onde a seta está seguindo, no meio, nós temos uma espécie de galho de planta, tá? Lembrando inclusive a planta dicotiledônia, um galho de goiabeira, de jambeira, enfim, planta que brota duas folhas ao mesmo tempo seguindo o galho. Então, quando a microscopia da colônia do fungo demáceo, tá? Repito, na macroscopia, ela tem aspecto aveludado, é filamentosa, é preta pelo acúmulo de melanina. Quando na microscopia eu observo esse tipo de conidióforo, com os microconídeos aderidos ao lado, eu vou chamar então esse fungo aqui de Fonseca pedrosoi. São os dois agentes do gênero Fonseca implicados em cromomicose ou cromoblastomicose, tanto em humano quanto em animais. E ali para o cladosporo a gente observou também dois representantes. Esse grupo de fungos demáceos é um grupo bastante variado, bastante grande. Só que a maioria dos outros agentes não são muito comuns de infectarem humanos, desenvolver o quadro que a gente chama de cromomicose ou cromoblastomicose. Essa outra imagem aqui, ela mostra bem o que a gente está falando aqui com relação à coloração do fungo e a esporulação, ó, formando aqui cadeias, aqui também, ó, segue a hifa aqui no centro, e vários conidióforos formando cadeias de microconídeos elipsoides, tá? Identificando também o gênero Cladospora. Repito, para saber se é Cladosporo batiana ou Cladosporo carrione, nós precisamos variar a temperatura de crescimento desse fungo. Zigomicose é outra patologia que afeta humanos, ocasionada por fungos do ambiente,
e geralmente ela é adquirida através da inalação do esporangiosporos desse fungo, ou inoculação do mesmo, quando se sofre traumas no ambiente. Esse grupo de fungo, essa classe de fungos que nós vamos chamar de zigomicetos, que pertencem à família Zigomycotina, que tem como característica comum a todos os agentes a presença de hifas aceptadas, que é o que a gente vai encontrar no tecido do paciente, ou seja, a forma infectante do fungo são esporangiosporos, são os esporos assexuados desse fungo, e a forma parasitária que desenvolve no tecido do paciente serão então hifas grandes, largas e aceitadas. Eles se dividem em duas ordens. Uma ordem a gente vai chamar de ordem mucorales, então ele vai causar micomicose, o agente que for pertencente à classe dos zigomicetos e à ordem mucorales, ele vai produzir um quadro clínico, zigomicose subcutânea no caso, que nós vamos chamar de mucormicose. E como vai se fazer a identificação disso? Nós vamos observar daqui a pouco, verificando as culturas desses agentes para poder estabelecer a diferença entre quem é da ordem mucorales e quem é da ordem entomophorales. Ok? Então, aqui estão listados alguns agentes representantes da classe dos zigomicetos e pertencente à ordem mucorales, ou então causar mucormicose. Nós temos aqui o mucor SP, risópolis, rizomuco, absídia, conigmela, cincefalastro, todos esses são agentes de mucormicose. Aqui esse outro slide, a gente observa então alguns representantes da ordem entomophorales. Então, representantes da ordem entomophorales vão causar um tipo de zigomicose que nós conhecemos como entomophytoromicose, certo? Temos dois agentes causando esse tipo de patologia. Um deles, a gente observa aqui, é o Conidióbulos coronatus, e o outro, dá para observar bem aqui, então é o Basidióbulos ranarum. Como havia falado há pouco, a patologia será igual para todos. Então, vai apresentar nódulos subcutâneos aqui, ó, com ulcerações, ou então o seio rinocerebral, que fica bastante edemaciado, porque o fungo é inalado, o conídeo do fungo é inalado, então ele acaba ficando aqui no seio paranasal e rinocerebral, obstruindo esse fungo. Isso é importante lembrar. Esse fungo ele não degrada o tecido, ele não invade o tecido. Ele invade a luz do vaso sanguíneo. Como ele forma filamentos, hifas, muito rápido, elas são grandes e largas, o que vai acontecer? Ele vai formar um trombo na luz do vaso, ele vai obstruir a passagem do sangue. Com a obstrução da passagem do sangue, ocorre um estado de anóxia nesse tecido, que é a ausência do oxigênio pela falta do sangue. Então, não tem sangue circulando, gera anóxia, sem oxigênio, esse tecido apodrece. E o que a gente observa nas lesões ocasionadas por esse fungo é um pus negro e fétido. Tá? Então, dessas lesões aqui, olha, o calcanhar aberto, aqui o umbigo, né, a parte abdominal de um paciente, e aqui a face, todos apresentando entumecimento do tecido. Dentro desse material estão esses filamentos aqui que a gente observa em rosa, que são as hifas. Elas são largas e aceitadas. Por serem assim, elas conseguem então fazer o que a gente chamou agora há pouco de trombo, ou seja, obstruir a passagem do sangue pelo vaso sanguíneo, gerando anóxia, então causando a morte desse tecido. Na cultura, como eu falei, só para lembrar agora, na cultura nós fazemos a diferença em quem é da ordem mucorales e quem é da ordem entomophoralis. Então os agentes
da ordem Mucorales, eles vão apresentar colônias assim, ó, dentro do tubo. Eles fazem micélio longo, ou seja, a colônia cresce até encostar na parede de cima do tubo e ela tem uma coloração acinzentada com o verso incolor. Então todos eles apresentam praticamente a mesma característica de macroscopia de cultura, que são micélios longos, de coloração acinzentada e verso incolor. Na microscopia, nós observamos algumas estruturas que são comuns nos agentes de mucormicose. Uma delas é essa aqui na minha esquerda, que a gente observa então essa bola aqui em cima, onde está circulando a seta. Para esta bola aqui nós vamos chamar de esporângio. Esse esporângio está aderido a este talo, ó, a seta percorrendo o talo, né? Então esse talo, na extremidade dele, tem uma estrutura que nós vamos chamar de metula. Ela faz a conexão desse talo com essa bola da cabeça, que é onde estão presentes os esporangiosporos desses fungos. Para esse talo aqui, nós chamamos de esporângio. Então, ó, veja bem, diferente das outras aulas que nós tivemos, que o talo que surgia a partir das hifas para gerar as estruturas germinativas do fungo, os conídeos, os esporos, eles chamavam conidióforo, que nós conhecemos o conidióforo simples, conidióforo ramificado e o conidióforo captado. Estão presentes em fungos de hifas septadas. Aqui nós estamos tratando de fungos que produzem hifas aseptadas, que não tem corte, que não tem tabiques. Então muda de nome a estrutura reprodutiva assexuada. Lá nós chamávamos conidióforo, aqui nós vamos chamar esporangióforo. Então o esporangióforo nada mais é que esse talo, repito isso para ficar bem claro, conectando a essa cabeça, a essa bola aqui, nós temos uma estrutura chamada de metula, que vai sustentar então essa cabeça, né, que nós vamos chamar de esporângio, e dentro dela vão estar presentes os esporangiosporos. Alguns representantes da ordem Mucorales podem apresentar os esporangiosporos aqui, ó, na superfície do esporângio. Ok? Outra estrutura a ser observada aqui, ó, sustentando os esporangióforos, é essa estrutura em formato de raiz, que nós vamos chamar de rizoide. Esse rizoide é uma espécie de raiz mesmo, ele serve para fixar o fungo no substrato, seja meio de cultura, seja madeira de decomposição, enfim, onde ele estiver, ele vai fixar. E nem todos os representantes dessa família, Zigomycotina, da classe dos zigomycetos, da ordem Mucorales, vão apresentar rizoide nodal. O que é um rizoide nodal? É quando esse rizoide, essa espécie de raiz aqui, ó, ela está na parte de baixo do esporangióforo, mas ligado diretamente a ele. Então é isso que nós vamos chamar de rizoide nodal. Outros agentes daqui produzem rizoide? Produzem, mas ela não vai estar diretamente ligada